Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Nós vamos abrir o texto bíblico no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Um prazer, um privilégio poder estar mais uma vez com os irmãos. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Oséias fica logo depois do profeta Daniel. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, roubar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído. E qual é a razão disso, irmãos? Ele diz: lhe falta o conhecimento. Porque tu que és sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo não tem entendimento, corre para a sua perdição, ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, e contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por podermos nos reunir como igreja aqui nesta tarde. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos na tua presença, como povo da tua aliança, no dia do Senhor, e finalizarmos este dia em adoração a ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
que lemos agora, Senhor, juntos. É um grande privilégio para nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude a entendermos o texto, ó Pai, a entendermos teus propósitos e por meio da Tua palavra que o Teu Espírito nos instrua, nos eduque, nos exorte, nos repreenda e até nos converta ao Senhor. Abençoa, Pai, a vida desta igreja. Obrigado pelo privilégio de poder servir hoje à tarde aqui por meio da pregação da Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça a todos, ó Pai, com a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, profeta Oséias é um texto até difícil no Antigo Testamento e é alguém que o Senhor pediu algo completamente improvável. Na verdade, daquelas histórias que quando a gente conta por aí, a turma não acredita que está na Bíblia. Como muitas. O Senhor disse a Oséias para ele se casar com uma mulher que era uma mulher de prostituições, chamada Gomer. Os capítulos 1, 2 e 3 contam um pouco essa história, e esse casamento que foi real, apesar de algumas pessoas tentarem justificar o texto, dizendo que era apenas uma parábola, não aconteceu de fato, era justamente uma mensagem de Deus ao seu povo, dizendo a eles que eles tinham feito a mesma coisa. O meu povo se prostituiu. Essa é a mensagem do profeta Oséias, a mensagem de Deus por intermédio do profeta Oséias. Nós lemos agora o capítulo 4, que é o início de uma outra seção do seu livro. Eu gostaria de pensar com os irmãos, a partir de alguns versos aqui, uma pergunta que eu acredito que é a pergunta que o profeta faz no capítulo 4. A pergunta é: onde foi parar o conhecimento de Deus? Onde foi parar o conhecimento de Deus? Ora, vamos explicar um pouco o profeta Oséias, o livro, para a gente poder entrar no capítulo melhor, não é? Oséias foi profeta no reino do norte, chamado Israel. Esse reino do norte, ele tinha rompido com o reino do sul, houve uma divisão do reino, e ele durou aproximadamente 209 anos. Esse reino que foi o reino do norte durou 209 anos, que foi justamente desde a morte de Salomão até quando a Síria invade o reino do norte e destrói completamente aquela história. Israel, que era o reino do norte, teve 19 reis ao longo desses 209 anos. 19 reis, só que por meio de 8 dinastias diferentes. Como assim 8 dinastias diferentes? Justamente por causa das guerras, conflitos, crises políticas, ira, inveja, um rei matando outro rei e assumindo o trono, conspirações. Essa foi a história do Reino do Norte. Oséias, que aqui está vendo justamente o período final do Reino do Norte, ele é usado por Deus para trazer a mensagem do Senhor, que é muito simples. Vocês se prostituíram, se entregaram aos outros deuses, entregaram o coração e a mente à cultura pagã, e por causa disso vocês estão sendo destruídos. Uma mensagem muito simples e direta, em 14 capítulos, que nós poderíamos dividir em 4 partes, que seria a seguinte. Primeira parte, os capítulos de 1 a 3, quando, por meio daquela história, o casamento ele é desfeito. Que casamento é esse? É o casamento de Deus com o seu povo. Não foi o casamento de Oséias com Gomer, mas o Senhor está dizendo ao povo que aquele casamento estava sendo quebrado. A segunda parte do texto, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vemos o profeta falando sobre uma esperança, um aguarde pelo arrependimento. Justamente nos capítulos 4, 5 e 6, nós vemos aqui talvez até aquela parte do livro de Oséias que é mais
vamos dizer assim, entre aspas, evangélica, porque traz muitas expressões que são mais comuns na nossa vida e que nós gostamos de ler, como conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aparece lá no capítulo 6. Na parte terceira, que vai do capítulo 6, verso 4 ao capítulo 11, nós vemos uma série de denúncias que o Senhor faz ao povo, dizendo para eles assim: vocês esqueceram, perderam a memória de tudo que eu fiz por vocês. E na parte final, que vai do capítulo 11 ao capítulo 14, nós vemos a resolução final do texto do profeta Oséias, quando Oséias, mesmo diante dessa constatação de que aquele povo não se arrependeria, ele fala para aquele povo que haverá um dia, que haverá um Senhor, um Messias que será enviado, e este pastor reunirá toda a casa de Israel novamente. Oséias profetizou em um período em que havia muita prosperidade no Reino do Norte, porque a gente precisa lembrar que um dos últimos reis do Reino do Norte foi chamado Jeroboão II, ele reinou durante 60 anos. Então vamos dizer assim, que em termos de economia, de política e de estabilidade, aquele foi um período áureo do Reino do Norte. Só que quando o rei Jeroboão II morreu, apenas 30 anos depois, durante o reinado de mais 5 reis completamente diferentes. Veja a concepção, porque um rei passou 60 anos. Para nós é estranho isso, não é? Alguém passar 60 anos no poder. Naquela época, não. Naquela época, isso era um sinônimo de algo muito bom, de uma estabilidade, um período de prosperidade, de estabilidade política muito importante para o povo. Mas quando Jeroboão II morre, o que acontece é que o povo começa a se digladiar e durante 30 anos Israel vai ter mais outros 5 reis diferentes, um tentando tomar o lugar do outro, e aquilo vai concluir essa história do reino de Israel num grande colapso. Aquela pergunta que Tiago faz lá no Novo Testamento, que ecoa bastante aqui no texto de Oséias, quando ele diz assim: vocês são infiéis e não compreenderam que a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Exatamente o que o profeta Oséias está vivendo aqui. O povo que vivia grande prosperidade econômica, viveu um período de estabilidade política, se esqueceu do conhecimento de Deus. Um período mais importante, mais áureo do Império Norte, do Império do Reino do Norte de Israel, eles se esqueceram do principal. Onde foi parar o conhecimento de Deus? Onde foi parar o conhecimento de Deus na sua vida? Vamos ver aqui, em primeiro lugar, versículos de 1 a 3, nós já lemos, mas você pode acompanhar com os olhos aí no texto, algumas coisas que a gente vai entender nessa parte. Em primeiro lugar, todos os males em Israel são atribuídos à falta do conhecimento de Deus. Esse é o ponto. O profeta Oséias, de uma forma muito direta, diz que tudo o que está acontecendo no meio do povo é porque eles deixaram de lado o conhecimento de Deus. E o que está acontecendo? Deus tem uma contenda com o seu povo. O que está acontecendo é que o povo, por causa da falta de conhecimento de Deus, por causa dessa contenda com o Senhor, quando não havia amor, quando não havia verdade, quando não havia o conhecimento de Deus, o resultado prático disso é juramentos falsos, mentiras, homicídios, furtos e adultérios. E talvez nesse momento até é quando as pessoas se perguntam: mas o que foi que eu fiz de errado? O que foi que aconteceu? As coisas estavam indo tão bem. E o Senhor diz: não, não estava indo tão bem. Porque algumas áreas da sua vida talvez estivessem indo bem. Mas a principal, que é o fundamento de todas as outras, não está indo bem.
É o que o Senhor está falando aqui. Tem faltado a vocês o amor, a verdade e o conhecimento de Deus, e o resultado prático disso é que vocês têm vivido deliberadamente desobedecendo aos mandamentos de Deus. A mentira faz parte da vida comum do povo. O adultério, o homicídio, os furtos entraram na cultura do povo. E o texto nos diz que não apenas o povo sofre, mas até mesmo a terra. Por isso que diz: a terra está de luto. Porque quando nós que somos o povo de Deus, abandonamos o conhecimento de Deus, nós vamos viver males por causa dos nossos próprios pecados, mas a sociedade também sofre com isso. É o que nós encontramos aqui nessa parte do texto, nos versículos de 1 a 3. A sociedade tem sofrido, está de luto, porque o povo que era para iluminar a terra, o povo que era para salgar a terra, tem propagado a morte na cidade, tem propagado a mentira, tem propagado o adultério, o homicídio, os furtos e os falsos juramentos. Deixaram de lado aquilo que nós encontramos no Novo Testamento como expressões da aliança muito importantes. A verdade, que não é apenas uma verdade aqui ligada a um conceito cognitivo, mas ele está dizendo assim, a fidelidade ao Senhor, o amor, que é uma palavra no Antigo Testamento muito importante, que a gente conhece como sendo a Hesed, a aliança de Deus, o amor, a benignidade de Deus, que ele usa aqui no verso, vocês deixaram de lado, e o conhecimento de Deus. Tudo isso foi trocado por outros deuses, que gerou em vocês vários e vários vícios. É o que o Senhor está falando por meio do profeta. Primeiro ele diz jurando, falando a respeito de falsos juramentos que estavam ligados também ao culto ao Senhor. Depois ele diz mentindo, que é justamente quando damos falso testemunho e enganamos uns aos outros. Ele fala assassinando, quando a vida humana é tratada de qualquer forma. E nós sabemos, pela revelação completa, que aqui não é apenas tirar objetivamente a vida de alguém, mas desejar a morte de alguém no próprio coração. Ele fala roubando, quando tem a ver com tomar para si aquilo que pertence aos outros, que Deus não me deu, como a cobiça age dentro do nosso coração, assim que encontramos também lá no texto dos 10 mandamentos. Não furtarás, ele conclui dizendo, não cobicem, não vivam desejando aquilo que Deus não deu a vocês. E ele fala cometendo adultérios. Lembrando aqui que todas essas expressões, elas aparecem nos mandamentos do Senhor. O adultério, quando o Senhor diz não adulterarás, que não diz respeito apenas a quem é casado, porque eu percebo, o mandamento do Senhor não é casarás, o mandamento é não adulterarás. Porque todos nós estamos debaixo desse cuidado de Deus para que o nosso coração não se entregue aos desejos e assim não entregamos o nosso corpo à desonra. Aqui o profeta Osés faz uma referência completa à quebra dos mandamentos do Senhor. Quebrou-se a aliança do Senhor. Qual é o resultado disso, irmãos? Veja como o profeta estabelece isso no texto. Ele diz que um povo de Deus que está em degeneração produz uma sociedade adoecida. O povo de Deus em degeneração, a consequência disso é que a terra também está de luto, a terra chora por causa disso, e os seus moradores, eles desfalecem, eles definham e eles murcham. Sociedade também adoece e sofre quando nós, o povo de Deus, abrimos mão dos mandamentos do Senhor e do conhecimento do Senhor. Em segundo lugar, nós podemos ver, dos versos de 4 a 10, que
não somente o povo, mas também os sacerdotes. Os sacerdotes partilham dos mesmos pecados do povo por causa da sua rejeição ao conhecimento de Deus. Veja que aqui o profeta Oséias nos traz assim, nos coloca mais a par da situação, quando ele diz assim que a confusão, na verdade, é maior do que a que a gente imagina. Ele está dizendo, não é apenas o povo, mas também os sacerdotes, os líderes do povo de Deus. No Antigo Testamento eram os reis, os sacerdotes e os profetas. No Novo Testamento, os líderes do povo de Deus são chamados de presbíteros e diáconos. Presbíteros que são também os pastores, regentes também os docentes. O Senhor diz por intermédio do profeta Oséias que não apenas o povo, mas também aqueles que foram chamados por Deus para conduzir o povo no conhecimento do Senhor, havia aberto mão dessa sua vocação, desse seu privilégio. Veja no verso 6, de uma forma especial, a gravidade que é tratada essa situação, quando ele diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E ele diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e por causa disso eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja que palavra forte que o profeta Oséias fala aqui aos sacerdotes. Ele diz: os sacerdotes abriram mão, rejeitaram o conhecimento de Deus, também eu rejeitarei. Ele diz: os sacerdotes se esqueceram da lei do Senhor, e ele também se esqueceu dos sacerdotes e dos seus filhos. Que palavra, irmãos, de juízo que o Senhor está dando por meio do profeta Oséias. E sabe qual é o castigo do Senhor? É o mais duro de todos, mas talvez aquele que seja mais invisível. Ele os deixa à sua própria vontade. Meus amados irmãos, não existe coisa pior para nós do que sermos deixados à vontade do nosso próprio coração. É assim que o castigo do Senhor virá, ele deixará o seu povo à vontade. E o que isso redundará na vida do povo? Uma constante insatisfação do coração. Uma constante insatisfação do povo de Deus, que leva o povo à idolatria e à prostituição. A idolatria e a prostituição são resultados do castigo que o Senhor trouxe ao seu povo, por deixá-los conforme o seu próprio coração. Uma comunidade que não tem satisfação no Senhor, ela viverá de um modo reprovável pelo Senhor, porque haverá ídolos e haverá também prostituição no meio do povo. Não é assim que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, você puder abrir Romanos, capítulo 1, versículos 28 ao 32, por favor, abra lá o texto. Veja como o que acontece com o ser humano, a imagem de Deus. Veja que Oséias está falando aqui ao seu povo, aqueles que estavam dentro da comunidade de Israel. Porque não é porque você está dentro da comunidade de Israel que está fora dos mandamentos ou fora das obrigações que o Senhor tem para nós, das advertências que o Senhor tem para nós, porque alguns podem estar dentro dos arraiais, mas ainda assim não reconhecerem o Senhor no seu coração. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, uma palavra de juízo também que o apóstolo Paulo trabalha, tendo em vista e com muita ligação aqui com o texto de Oséias.
Ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que o próprio Deus fez, entregou-os a uma disposição mental reprovável. E entregues a uma disposição mental reprovável, eles praticam toda sorte de coisas inconvenientes. Entende ou não? A gente vai ler o restante do texto. Mas veja, geralmente nós trabalhamos apenas as coisas inconvenientes. Ficamos muito preocupados com as coisas que são inconvenientes, mas elas são apenas consequência de coisas mais profundas. Primeira delas, rejeitar o conhecimento de Deus. Segunda delas, estão debaixo do juízo de Deus e assim uma disposição mental reprovável que é tratada no texto de Romanos capítulo 1 como sendo a idolatria. Se a gente pegar do verso 18 ao verso 32. Então ele diz: praticam então coisas inconvenientes. O quê? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Na verdade, o que o apóstolo Paulo faz é ampliar um pouco a lista do profeta Oséias. Amplia bastante, na verdade. Amplia as aplicações de uma vida sem Deus. E ele conclui dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas também curtem, aprovam, repostam, adoram a todos aqueles que procedem dessa forma. O que o apóstolo Paulo diz aos Romanos é que vocês não apenas, o povo que está abandonando ao Senhor, tendo o conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, tornaram a mente cheia de ídolos, mudaram a verdade de Deus em mentira, e por causa disso a ética, a moral está se degenerando completamente. Ele diz, esse tipo de coisa, quando acontece, faz com que a gente não somente faça as mesmas coisas que eles fazem, mas também nós temos eles como nossos heróis. Ou seja, temos aqueles que desprezaram o conhecimento de Deus como heróis na nossa vida, como inspiração a seguir. Veja que tragédia, irmãos. E isso assolou, conforme o profeta Oséias diz, não apenas o povo, isso assolou também aqueles que são chamados por Deus, ordenados pelo povo de Deus, como chamados de líderes, sacerdotes. O que o profeta Oséias nos diz nos versos de 4 a 10 é que terrível é viver escravo do nosso próprio coração, escravo das nossas próprias emoções, escravo dos nossos raciocínios falazes, escravos das vaidades do nosso próprio coração. É isso que acontece quando deixamos de lado o conhecimento de Deus. Por último, em terceiro lugar, nos versos de 11 a 19, nós encontramos que, justamente, a falta do conhecimento de Deus gera idolatria e gera também libertinagem. Veja como uma coisa está levando a outra. Às vezes a gente lê um texto como esse, do profeta Oséias, e às vezes, justamente por falta vamos chamar assim, de similaridade com o texto, de relacionamento com o texto, a gente acha um texto tão difícil, não é? Mas a palavra que o Senhor está trazendo aqui por meio de Oséias é muito simples. Vocês abandonaram o conhecimento de Deus. Isso alcançou o coração do povo, alcançou o coração dos sacerdotes. Largaram mão dos mandamentos do Senhor, de viver debaixo dos limites que Deus estabeleceu para o nosso próprio bem. E o resultado disso
é que no lugar de Deus, ídolos se levantarão. E esses ídolos, eles não ficarão satisfeitos até que eles desintegrem e degenerem toda a sua vida cristã. Porque os ídolos são insaciáveis. É por isso que ele se aloja geralmente em um coração completamente insatisfeito. Eles são insaciáveis. Você enche, enche, enche e vira um saquetel furado. É aquilo que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 2, quando ele diz assim, é um poço que não retém as águas. É assim que o profeta Oséias trabalha agora na parte final, quando ele diz assim, que a idolatria e a libertinagem, elas vão dilacerando todo o tecido da sociedade e provocam um julgamento a respeito do qual Judá também é avisado. Entenda aqui o texto, porque no capítulo 4, agora na parte final, o profeta Oséias se refere a Judá, o reino do sul. O reino do norte está sendo destruído. Oséias está falando isso, estamos há 30 anos, talvez 20 anos, de aquele império, aquele reino do norte ser totalmente destruído. Agora ele diz, o reino do sul, Judá. Prestem atenção. Vejam o que está acontecendo com os seus irmãos. É o que outros profetas também fazem nessa época, aqueles que profetizaram no reino do sul. Vejam o que aconteceu no reino do norte. Vejam o exemplo. Vejam o que aconteceu com seu irmão que abandonou o Senhor. Mas quando o coração está obstinado, parece que não tem jeito. Veja, por favor, o versículo 11 do capítulo 4, quando o Senhor diz que a prostituição e o vinho tiram o entendimento. É interessante essa expressão, porque a palavra aqui no hebraico para entendimento é coração, lebe. Palavrinha muito simples, não é? Lebe. É coração. É traduzida em muitos outros textos como sendo coração. Que o Senhor está dizendo aqui no versículo 4 é que essa mistura do vinho, ou seja, da embriaguez, da cultura do álcool, juntamente com uma vida de prostituição, elas têm um imenso poder de revirar completamente a cabeça do ser humano. Tem um imenso poder de tornar o seu entendimento completamente cego, emocionalmente perdido. Você perde a sua capacidade de raciocinar, perde a sua capacidade de sentir a dor do outro, de sentir o peso da responsabilidade, de sentir as consequências de uma vida em que o conhecimento de Deus está sendo deixado de lado. Veja, aqui o Senhor está relacionando no versículo 11 duas coisas, quando ele diz assim, vocês se entregam à embriaguez, e essa cultura da embriaguez leva vocês a dilacerarem os mandamentos do Senhor. Entenda, porque aqui o Senhor não está dizendo que beber vinho é pecado. É bom a gente fazer esse parêntese para não cairmos em erros teológicos. Mas o que o Senhor está estabelecendo aqui é que essa mistura da bebida alcoólica, da embriaguez, da cultura, que envolvem muitas festas pagãs, cultos pagãos, e que geralmente nesses lugares havia, como há hoje, não mais em templos religiosos, mas em outros lugares, a prostituição completa, porque o álcool em abundância faz com que as pessoas vão perdendo o juízo, a razão e o entendimento. É o que o Senhor está estabelecendo aqui, porque ele diz que a idolatria tem uma filha. A filha é a libertinagem. Nós poderíamos trabalhar como muitos teólogos gostam de trabalhar a questão da idolatria, como, por exemplo, o Gregory Beale, melhor dizendo, que a idolatria pode ter duas filhas. Seria ali a parábola do filho pródigo. Tem aquele filho mais velho, que é completamente ascético, rigoroso na sua vida,
mas ele não percebe mais que está na casa do pai, o significado de estar na casa do pai. Como aquele filho mais novo que se entregou às próprias aventuras, que volta-se para a casa do pai, mas que se entregou à libertinagem do seu próprio coração. Nem um nem outro. Na verdade, diante de Deus, apenas um coração arrependido, como foi o final da história daquele filho mais novo. A idolatria tem suas filhas. Uma delas é a libertinagem. A libertinagem é quando nós, julgando usar da nossa liberdade em Cristo, passamos a descumprir os mandamentos do Senhor. É por isso que os 10 mandamentos são tão balizadores para a nossa vida. O que está acontecendo com fulano, com Beltrano? Eu preciso saber quais são os mandamentos que estão sendo quebrados. Qual é a grande questão que está acontecendo com a sua vida, com o seu coração, ao invés de apenas tecer julgamentos estéticos a respeito de aparências. Eu preciso entender quais são os mandamentos que estão sendo quebrados, como Oséias faz aqui, Paulo faz aos Romanos. O mandamento do Senhor tem sido tratado de uma forma qualquer. Tem sido deixado de lado. Aqui no verso 12 e 13, o profeta Oséias diz: o meu povo adora um pedaço de pau. É um poste ídolo. Não fala, não vê, não ouve, não sente. É um pedaço de pau. É assim que eles estão entregues. A inclinação do coração deles a um pedaço de pau, a uma idolatria, leva-os a uma rebelião que os conduz a uma vida ética, moral, totalmente deplorável. Eles cometeram a prostituição ao participarem dos cultos pagãos a Baal, naquela época, violando ali a fidelidade ao Senhor, violando ali a aliança do Senhor, cometendo as maiores loucuras pelas quais Salomão já havia falado antes. Provérbios capítulo 9, versículo 17, ele diz: a água roubada é doce e o pão comido em segredo é agradável. Essa é a mulher loucura. Veja como a idolatria e a libertinagem conduz o coração do homem à completa loucura. A água roubada é mais doce do que a água que o Senhor nos dá. O pão comido às escondidas é mais agradável do que o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. É a mulher, é a loucura do coração do homem que está entregue a si mesmo. Nos versos 15 a 19, o Senhor se refere agora a Judá. Judá é o reino do sul, Judá ainda existe, Judá já está sendo advertido por meio do profeta Isaías, por exemplo, contemporâneo dessa época, Miqueias, por exemplo, depois Abacuque, depois outros que já estão mais perto ali do Império Babilônico, mas Judá já vem sendo advertido. O profeta Oséias aqui se refere agora a Judá. Ele diz a Judá: não vá na onda de Israel. De forma muito simples. Se eles querem se perder, que se percam sozinhos. Veja que é uma palavra dura, porque muitas vezes não é a respeito de uma nação, mas talvez a respeito do seu irmão de sangue. Talvez a respeito de pai e mãe de sangue. Talvez a respeito de um namorado ou de uma namorada. Ele diz assim: não vá na onda de Israel. Tanto Amós como Oséias, eles vão falar sobre os cultos. Aqui Gilgal e Betel eram os lugares de culto, onde havia ali bezerros de ouro, onde eram adorados, ídolos eram adorados. E ele diz assim: não vá nem nos lugares de culto deles. Porque o culto que eles estão oferecendo a Deus não é um culto agradável a Deus, conforme as Escrituras sagradas preceituam para nós. Ele chama Betel de Bet-Aven. Betel, que era chamada a casa de Deus, se tornou a casa de vaidades.
Bet-Aven é essa expressão, é a casa da iniquidade, é a casa da vaidade. A casa de Deus se tornou o palco para promoção de idolatrias, promoção de libertinagem, toda sorte de prostituição. Oséias aqui diz ao povo de maneira muito clara: o povo trocou a casa de Deus pela casa das vaidades. Porque é exatamente isso que acontece quando nós deixamos o conhecimento de Deus de lado. Percebe como o dia do Senhor é tratado quando isso acontece? Nós largamos mão de estar junto com o povo da aliança, na casa de Deus, para ficar nas casas das vaidades. É isso que o Senhor está falando quando nós abrimos mão do conhecimento de Deus, até mesmo, ou melhor dizendo, uma das consequências muito diretas, muito claras, é que nós abrimos mão do culto a Deus. Culto se torna qualquer coisa. Quando dá, quando eu tenho tempo, quando eu tenho condição, quando eu não tenho outras prioridades. E muitas vezes até mesmo os cultos são tratados de qualquer forma, porque nós precisamos atentar para isso, para que a casa do Senhor não se torne uma casa de vaidade. Mas aqui no verso 16 há uma esperança. A esperança do Senhor no verso 16, ela ainda está se cumprindo ao redor de toda a terra. Porque a igreja é o Israel de Deus. O Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No verso 16 ele diz assim: Israel dava coices como a vaca. E ele pergunta: será que agora o Senhor os pastoreará como um cordeiro no amplo pasto? Israel vivia a dar coices, mas será que um dia o Senhor pastoreará ao seu povo, a Israel, como um pastor pastoreia os seus cordeiros num amplo pasto? O verso 16, nessa pergunta, nesse apelo que a revelação de Deus nos dá, que é justamente essa pergunta aqui, essa esperança que tem se cumprido até os dias de hoje. Porque não mais aquele local geográfico, não apenas uma genealogia étnica, mas todo Israel de Deus que se encontra ao redor do mundo. Mesmo aqueles que dão coices, são dominados pelo Senhor para serem pastoreados pelo único e verdadeiro pastor das nossas almas. Nós vimos aqui hoje à tarde, no texto do profeta Oséias, capítulo 4, onde foi parar o conhecimento de Deus, irmãos? Resumindo, relembrando, em primeiro lugar, nós vimos que todos os males em Israel são resultados da falta de conhecimento de Deus. Ele diz: isso que está acontecendo com vocês é a falta de fidelidade à palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que não apenas o povo, mas os líderes partilham dos mesmos pecados do povo, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos que a falta de conhecimento de Deus gerou no meio do povo, como gera ainda hoje, a idolatria e a libertinagem. Entenda, porque quando trabalhamos aqui no contexto histórico, na introdução, nós podemos aplicar nessa parte final. É impressionante como muitas vezes a estabilidade política, a melhoria econômica, ela vai nos conduzir, ao invés de nos conduzir para mais perto do conhecimento de Deus, muitas vezes elas armam ciladas no nosso coração para celebrarmos não mais a casa de Deus, mas a casa da vaidade. Assim, o povo de Israel no Antigo Testamento, em muitos momentos de prosperidade material, se viram cegos e entregaram seu próprio coração à idolatria.
Mas graças a Deus que o Senhor não nos entregou à própria sorte. Graças a Deus que o Senhor não nos entregou às próprias idolatrias e pecados do nosso próprio coração. O Senhor enviou o seu Filho, que não era sacerdote como aqueles na época do profeta Oséias, que não era rei como aqueles que foram no meio do povo de Deus, que não era profeta como muitos falsos profetas, e nem tampouco era profeta como aqueles que eram verdadeiramente profetas, mas que morreram porque foram pecadores. O Senhor nos enviou um mediador, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para ser o nosso sacerdote, o nosso profeta e o nosso rei. O Senhor Jesus Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. E depois de ele fazer uma exposição sobre Cristo, o apóstolo Paulo faz uma oração em que ele diz assim: para que nós, o povo de Deus, transbordemos do conhecimento da vontade de Deus, cresçamos no conhecimento de Deus, que tenhamos toda a riqueza da plena convicção do entendimento a respeito de Deus. E ainda no capítulo 3, versículo 10, ele diz que sejamos renovados para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo. É por isso que o Senhor Jesus, quando orou por nós, naquela oração sacerdotal, quando ele diz: Pai, eu te glorifiquei, glorifica o Filho, ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, meus irmãos, deixe-me dizer a você essa tarde, início de noite, não viva achando que vale a pena quebrar os mandamentos do Senhor. Não viva achando que é de somenos quebrar a aliança de Deus. Viva dentro do limite. Essa é a vida eterna que o Senhor tem para você. Por isso que quando Moisés prega os mandamentos em Deuteronômio, Moisés é o mediador da aliança, o Senhor dá a ele os mandamentos em Deuteronômio para uma outra geração. 40 anos depois, ele precisa pregar para aquele povo os mandamentos, e nós encontramos ele falando várias vezes: para que vivais, para que vivais. Esta é a vida eterna do Senhor. Conhecermos a Deus e vivermos debaixo dos limites da palavra de Deus para nós. Agora, você que é líder, como eu, entenda, líder da igreja são aqueles estabelecidos na palavra. Em primeiro lugar, os presbíteros, diáconos. Você que almeja o episcopado, o apóstolo Paulo diz: excelente obra almeja. Porque não é tratado na Bíblia como sendo uma coisa assim, que é deixada de lado, mas é como algo muito precioso, é um privilégio podermos ser representantes do nosso verdadeiro pastor diante da igreja de Cristo Jesus. Você que é líder na igreja de Cristo, quando lemos juntos aqui o texto de Oséias, entenda, nós temos uma responsabilidade ainda maior neste mundo. Ainda maior. Porque prestaremos contas ao Senhor da nossa vida, mas também do nosso ministério, da nossa vocação como presbíteros e diáconos, como oficiais da Igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor nos guarde de todo tropeço. A nós que somos o povo de Deus, que a Bíblia diz que nós somos o reino de sacerdotes de Deus. Reino de sacerdotes. Porque aquele sacerdócio ele se cumpriu em Cristo, para que em Cristo a igreja seja o sacerdócio real.
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo, o reino e o sacerdócio do Senhor. Nós também temos uma grande responsabilidade neste mundo. E muitas vezes temos usado da liberdade como motivo para a libertinagem. O profeta Osés nos diz: cuidado, não viva igual com os de fora. Mundanismo é pecado, ainda é pecado. Liberdade para desfrutar das bênçãos, dos deleites da criação de Deus, que são muitos. Por isso que eu costumo dizer que o Senhor, quando nos criou, Ele nos deu paladar. Porque nós poderíamos nos alimentar com aquelas pílulas que não têm gosto, não é verdade? Não aquele comprimido, porque o comprimido tem gosto, quando passa água, não é? Mas a pílulazinha, que tem as coisinhas dentro, não tem gosto nenhum, é plástico, não é? Você bota na boca. Nós poderíamos nos alimentar assim, mas não, o Senhor nos deu paladar. Comidas boas, gostosas, diferentes, milhares de gostos que envolvem comidas e bebidas que fazem parte da criação de Deus, que passam pelo nosso paladar. Tem comida que eu gosto, tem comida que eu não gosto, tem bebida que eu gosto, tem bebida que eu não gosto, porque elas têm gosto e são gostos diferentes. E a criação de Deus é verdade, mas não confunda o deleite da criação de Deus com os prazeres que militam na nossa carne. Porque são duas coisas completamente diferentes. Não deixe que os vícios roubem o seu coração. A idolatria, a prostituição, o vício do álcool, como nós vimos aqui no texto, eles têm o imenso poder de cegar os seus olhos, cauterizar a sua mente e endurecer o seu coração. Vou lhe dizer mais uma vez: não se deixe vencer pelos ídolos e pelos vícios, porque eles têm o imenso poder de cegar os seus olhos, cauterizar a sua mente e endurecer o seu coração. Lembre-se aqui da advertência que o Senhor deu a Judá, porque talvez você está aqui hoje dizendo: mas graças a Deus isso não é para mim. Mas o Senhor falou para Judá: cuidado. Cuidado, porque você está vendo pessoas, várias, uma nação inteira se perder. Cuidado, porque essas coisas elas entram sorrateiras quando nós deixamos de vigiar e orar. Cuidado para não cair em tentação. Por isso, lembre-se da advertência a Judá: não vá pela cabeça de Israel, não se deixe influenciar por aqueles que estão transformando a verdade de Deus em mentira. Fique firme. É interessante porque no último verso do capítulo 4, ele diz assim: o vento os envolveu nas suas asas e serão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. A palavra vento aqui no Antigo Testamento, no hebraico, era a mesma usada para o espírito. E um comentarista disse que parece que o profeta faz aqui um trocadilho mesmo. E eu me lembro bem, uma expressão muito comum. O apóstolo Paulo falava do vento de doutrina, e uma expressão muito comum nossa no século 20 e 21 é chamada do espírito da época, cunhada pelo filósofo Martin Heidegger. O espírito da época. Muito cuidado para que os ventos de doutrina, o espírito da época, não se aloje em nosso coração e nos leve para longe com asas para sermos envergonhados. Pelo contrário, quebrante o seu coração hoje e permita-se ser pastoreado pelo Supremo Pastor da nossa alma. Será que um dia o Senhor pastoreará o nosso coração, não mais como uma vaca que dá coices, mas como um cordeiro em um pleno pasto? Será que o Senhor pode apacentar-nos num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? É assim que o Senhor nos apacenta, em um amplo lugar, porque de hoje o Senhor está preparando o nosso
coração para nos pastorear num amplo lugar, quando a Babilônia cairá e novos céus e nova terra virão e restaurarão todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, na presença desse Senhor que é o nosso Rei. Quebrante o seu coração. Permita-se ser pastoreado pelo Senhor. Onde foi parar o conhecimento de Deus? Ó Deus amado, querido Pai, diante da Tua palavra nós, ó Deus, inclinamos o nosso coração, Senhor. Te pedimos perdão, porque muitas vezes, ó Pai, as águas roubadas, o pão, as escondidas parecem mais doces ao nosso paladar. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos e guarda-nos, ó Deus, como é a Tua promessa, a preservação dos santos, que o Senhor nos guarde debaixo dos limites do Senhor, a verdadeira liberdade da nossa vida, para que possamos viver a vida completa para a Tua glória em todas as áreas da nossa vida, inclusive desfrutando e deleitando de tudo que o Senhor criou para nós, de tudo que o Senhor nos deu nessa imensa criação. Dá-nos a graça, ó Deus, de andarmos com o Senhor, conhecermos a Ti, e livra-nos de colocar o conhecimento do Senhor de lado, para vivermos escravos do nosso próprio coração. Abençoa-nos, ó Pai, e em nossa vida, em nossa casa e nesta igreja, o conhecimento do Senhor seja sempre abundante. Em nome de Jesus. Amém.